Boa tarde, companheiros e companheiras. Sitcom em ação. Está começando agora, né, mais um programa aqui para vocês, trabalhadores e trabalhadoras da categoria, e nós estamos aqui para desejar uma boa tarde a todos. Passando aqui a bola agora para a doutora Paula Adriana dar uma saudação, depois o doutor Hernandes. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aqui com mais um programa Sitcom em Ação. Vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo e o que é legal e ilegal no contrato de trabalho, tá? Isso. Curtam, compartilham, comentem. Exatamente. Olá, boa tarde a todos. Desejar uma abençoada quinta-feira. E vou passar aqui a nossa enquete do dia. E já informo, né, que para participar do nosso sorteio, né, O link. desse brinde de hoje, Que legal, né? ventilador Britânia, Que legal. né, 6 pais. 150 watts de potência, grade Muito com bom. 45 centímetros, O calor tá 3 chegando velocidades. aí, né? Ah, hoje mesmo já Super silencioso, né? Silencioso, alto poder de ventilação. Então, para concorrer ao sorteio, tem que participar da enquete. E a enquete do dia é a seguinte: o que vocês acham? Um contrato de trabalho pode exigir que o funcionário faça horas extras sem receber por isso? Então responda aí sim ou não até 12h50. Exatamente. E você vai estar participando da nossa live. Comente, compartilhe e divulgue aí a nossa live. E fique com a gente até o finalzinho, porque para você garantir o seu prêmio no sorteio, após a gente falar aqui o seu nome, você tem até 15 a 20 segundos para estar respondendo aí, ganhei, na nossa enquete, ok? Sérgio, notícia dos setores, Sérgio. O que Sim. temos aí? A gente estamos aí com uma notícia boa para o pessoal do mobiliário, né? O pessoal do Junquevilme, do Mármore, né? Que foi o setor que foi de 5% de aumento, né, nas cláusulas sociais, né? Onde os trabalhadores estão muito felizes. E a gente temos também a condição pesada, né? Que a gente ficamos numa discussão, né? Porque na convenção o sindicato patronal ele colocou para as empresas pagar em 4 vezes, entendeu, doutora Karina? Pode pagar em 4 vezes, Muito todo tempo. mundo vai querer pagar, entendeu? Entendeu? Então está numa discussão, mas acredito que a gente vai conseguir resolver, conciliar essa situação, né? a gente vai conseguir. E a Constituição Civil Leve foi encaminhada ontem para a gente poder analisar. Acredito que vai passar pelos senhores lá do jurídico para ver como é que está, né? Para a gente poder homologar, né? Assinar, homologar e tocar nossa vida aí. E quanto ficou o reajuste para o pessoal orientar? 4,17, que foi a condição civil leve. Aí você vai falar, pô, Sérgio, por que não foi 5? Porque, infelizmente, né, a gente, com o setor da Constituição Civil leve, está muito difícil, né? E a gente tivemos um exemplo em 2018, né, 17 e 18, que a gente colocamos lá para poder na justiça e não fomos felizes, né, doutor? Não fomos felizes. Então a gente não, entendeu? Ficar sofrendo em 2 vezes não tem como. Então é o INPC que a justiça dá e a gente fechamos com o INPC. As outras coisas teve negociação com o sindicato patronal, mas a LEL não conseguimos. E o Vale também vai ser reajustado também, com esse mesmo índice, né? Isso, 4,17 linear. Exatamente. Então agora, né, a gente vai trazer novas pautas de reivindicação dos trabalhadores para próximas convenções. Sim. Porque os setores, né, merecem, principalmente o pessoal da construção civil leve, né, que já teve perdas significativas depois desse período de 2017. E os diretores estão sempre lutando aí para trazer melhorias para a categoria. E tem também outra coisa também, a condição, tem a REDUC, né? A REDUC é os pessoal que são supervisores, tem outros cargos, né? Específicos, né? A gente fizemos um aditivo, né? As pessoas vão conseguir, né, um percentual, né, bem adequado, melhor. Né? Adequado. Que elas merecem mesmo. E a convenção já foi homologada, já foi tudo direitinho, né? Aliás, é uma excelente notícia, né, para o pessoal que tem essas funções de supervisor, tem funções específicas dentro da convenção, que elas também merecem, né, que tenham um reajuste adequado. Exatamente, ficou muito bom. E a pesada, como é que está o andamento? Não, a pesada é conforme eu te falei, né? O sindicato patronal colocou uma posição de
pagar o trabalhador em 4 vezes. Então a gente está negociando para ver se por 4 vezes fica muita Valor coisa. retroativo. Ao invés de buscar um parcelamento em dois. Vai ver, aí está negociando, né? A diretoria vai se reunir para ver. Só isso que ficou pendente, mas não. E os outros setores, mobiliários, já foi. Já tudo. Já tá. A convenção já está É homologada. uma das homologado. primeiras. Vamos dar Mármores e primeiro. granitos. Mobiliário homologado. que vem em março. Tudo homologado. Tudo homologado. Excelente. Muito boas notícias aí para os setores. Agora, a doutora Paula, conta aí pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha do mês, né? Vocês sabem que nós estamos no Setembro Amarelo. E conta aí pra gente quais são as ações e apoios que a gente pode estar fazendo no Setembro Amarelo, doutora Paula. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, promovida anualmente no Brasil. Ela tem como objetivo principal alertar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental, oferecendo suporte, informação e prevenção. Aqui estão algumas ações e ideias para apoiar o Setembro Amarelo. Divulgar informações importantes. Redes sociais. Utilize suas redes sociais para compartilhar informações sobre o suicídio e a importância de buscar ajuda. Palestras e lives. Organizar palestras ou transmissões ao vivo com especialistas em saúde mental, psicólogos e outros profissionais para abordar temas relacionados à prevenção. Ações de conscientização, distribuição de materiais educativos, panfletos, cartazes informativos. Podem ser distribuídos em locais públicos, empresas e escolas, levando a mensagem de que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Iluminação de monumentos. Muitas cidades iluminam monumentos e prédios públicos com a cor amarela, como forma de simbolizar a luta pela vida. Apoio e organização de prevenção. Parceria com ONGs, colaborar com ONGs que atuam na área de saúde mental. Pode ser uma boa maneira de potencializar o impacto da campanha. Algumas dessas organizações podem fornecer suporte direto e informações cruciais. Doações. Se puder, considere fazer uma doação para essas organizações ou até mesmo ajudar em ações de voluntariado. Atividades de apoio à saúde mental. Grupos de apoio e rodas de conversa. Organizar grupos de apoio ou encontros informais para discutir saúde mental, estigmas sobre o suicídio e como lidar com dificuldades emocionais. Exercício de bem-estar, realizar eventos como aula de yoga, meditação ou atividades ao ar livre que ajudem a aliviar o estresse e promovem o autocuidado. Informações sobre buscar ajuda. Disque 188, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso para qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades emocionais. Divulgue esse número e encoraje as pessoas a procurarem ajuda. Qual o número, doutora Karina? 188. Disque 188 para que você possa estar aí sendo atendido, né? Para valorizar a questão da vida, para você também refletir, né? Porque o suicídio, gente, ele não é o fim da dor, não é o fim do seu problema. Ele é apenas uma fuga que traz umas consequências tanto para a pessoa, né, quanto para a família, né? Vai ficar com um trauma gigantesco com a perda desse familiar, né? Reflexão e apoio pessoal. Seja um bom ouvinte. Às vezes, a melhor forma de ajudar é estar presente e ouvir com atenção. Muitas pessoas que enfrentam problemas emocionais não sabem como pedir ajuda, e ouvir pode ser um grande passo para que a pessoa busque o suporte necessário. Cores e símbolos. Usar o amarelo, seja usando roupa, acessório, até mesmo iluminando espaços. O uso da cor amarela simboliza a luz, esperança e a luta pela vida. Distribuição de fitinhas amarelas. Uma ação simples, mas simbólica, e distribuir fitas amarelas para sensibilizar as pessoas sobre a causa. Apoio profissional, psicólogos e psiquiatras. Caso você tenha esse tipo de profissional em seu círculo, pode ser útil convidá-los para palestras ou ações que envolvam a comunidade. Eles podem oferecer orientações práticas sobre como lidar com questões de saúde mental. Mensagem de esperança. Cartaz de apoio. Criar e enviar mensagem de esperança para quem está sofrendo pode fazer uma grande diferença. Algumas escolas e empresas promovem ações de escrita de cartas para pessoas que estão em situações difíceis. A gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre suicídio, sobre assédio, sobre prevenção, né? De
como é importante a gente estar falando dessa situação, né? O Setembro Amarelo, ele veio justamente uma campanha, logicamente que o ano todo a gente tem que combater, né? Não só essa situação, como muitas outras situações de campanhas que a gente vê ao longo do ano. Mas Setembro Amarelo, ele trouxe justamente essa reflexão para que a gente aprenda a ter um maior acolhimento às pessoas que estão sofrendo por problemas de depressão, ansiedade, jovens principalmente, né? Porque o maior índice de suicídio, infelizmente, são das pessoas jovens. Por exemplo, tem países, se eu só não me engano, não sei se é o Japão ou se é a China, o maior índice de suicídios não é só entre os jovens, são entre os idosos, por causa do isolamento, por causa da falta de atenção, falta de amor, não tem família. Solidão, E, né, a solidão, né? Então, trazer acolhimento é muito importante hoje. Então, se você está passando por um momento assim, não se feche, procure ajuda, né? Diz que 188, né? Para que você também possa estar buscando auxílio que você precisa. Ok? E essa doença também é uma doença silenciosa, né? Muitas das Exatamente. vezes a pessoa não expõe. Exatamente. Então também é importante quem estiver ali naquele meio ali, Observe, naquele né? convívio, né? Com a pessoa, se observar o comportamento de isolamento, né? Ou o tipo de comportamento também para auxiliar, né? Buscar ajuda para essa pessoa, né? Exatamente. É aquilo que eu falou, né? Às vezes uma conversa, né? Um acolhimento é extremamente importante. E seja um bom ouvinte, né? Exatamente, né? Porque um mau ouvinte também ninguém merece, né? Seja um bom ouvinte. Exatamente. Leão, muita interação, Leão? Vamos lá, temos sim, doutor. Começando aqui com a Gisele Cordeiro de Deus, a última vencedora das 2 últimas lives aí. Olha, parabéns! Boa tarde a todos, Boa tarde. família Sitcom. Boa tarde. Tá. Boa tarde. Boa Marcelo tarde. Dantas já deixou assim, ó. Com certeza. Na verdade, essa história não era para existir. Sobre o que vocês estavam falando sobre o tema. Sim. Exatamente. Verdade. Cosme Batista também aqui, ó. Boa tarde a todos vocês. tarde. Boa tarde. Melhor sindicato do Rio. Obrigada. Jonathan Senna também desejando uma boa tarde. Temos Boa a tarde, tarde. Seninha. Daisy Senna também desejando uma boa tarde. Seninha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana Deise. Silvanício Manuel também desejando uma boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Márcia Andrade deixou assim, boa tarde, meus amigos. Estou aqui Boa no tarde. meu bazar. E Zamara ganhando meu trocado. Amo vocês. Ótimo. Boa ótimo, tarde. cara. Márcia. Obrigado. Olha, Oi, Márcia, obrigada pela estar sempre com a gente. você está convidada aí, tá? Para participar da live. Isso. Entendeu? Ela está sempre presente, né? Sim, Todas as sim, lives sim. acompanhando aí. Verdade. Marcele Nobre, boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde Boa a tarde. toda a diretoria Nota 1000. Boa tarde. tarde. Valtinho Oliveira também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. João Valtinho também, boa tarde. Sempre Está com a gente devendo aqui. Devendo uma uma presença, visita. uma Presença aqui visita. com a gente. É verdade. Lidiane Michel também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Giovanni da Menor também desejando uma boa tarde a todos. Boa Cleo tarde. Borges também desejando uma Boa boa tarde a tarde. todos. Davi Oliveira, Kleber Almeida, Silvanice Manuel também, ó, desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde a todos. Cléber Almeida sempre presente Sempre também. presente. Aliás, nós temos pessoas que sempre estão presentes aqui na nossa Sim, live. sim, E isso é muito importante, que você compartilhe, comente e participe da nossa live, porque quantos mais trabalhadores entrarem, né, mais engajamento a gente tem aqui e pode também apresentar debates importantes para a categoria, informações sobre os setores. Então você vai estar sempre antenado o que acontece no seu sindicato, na sua categoria sindical, né? Isso Também é muito aceitamos bom. alguns temas, né? É isso aí. Se você Sim. tem algum tema relevante aí que você É. gostaria que a gente estivesse aqui debatendo, você pode E- estar trazendo pra gente. Os ouvintes também podem participar, né, enviando perguntas, né? Exatamente. Podemos já dar resposta ao vivo. Aqui pra É, pra vocês, vocês. né? É, porque agora virou um podcast, né? Virou um podcast, exatamente. Mais interação, Léo? Temos sim, Marcelo Silva também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. Marcelo. Rafael Samará também desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde, Rafael. Boa tarde. Temos o Fábio Albuquerque também desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde, Fábio. Josiane Coutinho desejando a paz para todos. Obrigado, boa tarde. Gutenberg Andrade também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde.
Daniel Furtado também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Josimar Pereira também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. E Edu Brock também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Edu. Por acaso, Vamos para a enquete? pelo, Pelo sobrenome, você sabe que ele já foi seu cliente. já foi meu cliente, é cliente da Camila. Exatamente. Isso aí. Recebeu meu projeto, vai receber em breve aí. Talvez já recebeu do seu. Fala. Devemos também. Vou falar dele, né? A gente Você acaba vai acostumando com os sobrenomes. Então É. tem os sobrenomes que Eles já eles sabem. Então diz a enquete aí, doutor Isso, Hernandes. aproveitar aqui as interações, eu vou passar a enquete do dia, que é a seguinte. O que vocês acham? Um contrato de trabalho pode exigir que o funcionário faça horas extras sem receber por isso? Então responda sim ou não, até meio-dia e 50. Lembrando que a participação é necessária para concorrer ao sorteio desse ventilador Britânia, Britânia. 150 watts de potência, Isso. 3 velocidade, alto poder de ventilação, super silencioso, 6 pás. É isso aí, verão. Bom, O verãozão tá chegando aí, já tá prometendo que vai vir muito calor. O quê? Como nós Já tá, vamos é. no inverno rigoroso, acho que o calor vai vir. não se mole, não. Né? Então responde aí a nossa E quando não enquete. chega o calor, usa com os mosquitos. Vamos lá. Exatamente. Mas já tá meio E que. tem muitos em Caxias. Nem fala, nem fala. Então nós vamos começar agora a falar, né, sobre o debate do dia, né? Doutora, Ah, desculpa interromper a senhora, só antes de iniciar, ah, é que veio uma interação referente à campanha, né? exatamente. A Márcia Andrade deixou assim, ó, passei por várias coisas, busquei ajuda e não fui atendida. Tudo pediam provas, minha tristeza não bastava. Tem muitas pessoas narcisistas, eu tremi o corpo todo. Isso é referente ao assédio, né? É a questão também do setembro amarelo, né? Dela de Ok. ansiedade, de não estar bem, né? Emocionalmente, e ela precisava de auxílio e não teve, né? Mas saiba que você pode sim buscar auxílio e não se calar diante de qualquer problema que você esteja enfrentando. É importante a gente sempre relatar aqui que hoje as empresas elas são obrigadas a ter canais, inclusive, de denúncia de assédio. Elas são obrigadas a prevenir essas questões, né? De doenças mentais e questões emocionais dentro do ambiente de trabalho. Isso é uma questão de saúde, porque nós sabemos que hoje os maiores casos de afastamento previdenciário são as doenças mentais. Não é só o acidente de trabalho. O burnout, ansiedade, depressão, entre outros, são os grandes motivos de afastamentos previdenciários hoje no nosso país. E cresceram consideravelmente de 2023 para cá, né, no pós-pandemia, né, que a gente teve, por inúmeras situações. Então, você não deve se calar diante dessas situações que você possa estar enfrentando. E agora aqui, né, então agora a gente partindo para o nosso debate do dia, a gente buscou aqui o que é legal e o que é ilegal no contrato de trabalho. Nós já falamos aqui sobre o documento contrato de trabalho, um tema desse, né, falando sobre as cláusulas, o que poderia constar ou não constar. E hoje a gente trouxe algumas pinceladas sobre, na prática, né, o que a gente tem que pode ser legal ou não. Né? Nós sabemos que o contrato de trabalho nada mais é do que um acordo formal entre o empregado e o empregador, ok? E estão estabelecidas as condições de trabalho, como salário, horário de trabalho, funções e os benefícios, né? A CLT, gente, ela regula esse acordo, na verdade, para proteger os direitos dos trabalhadores e também assegurar um ambiente de trabalho justo e seguro. Mas o que a gente tem que pode ser legal ou ilegal num contrato de trabalho? A gente tem algumas questões que a gente já até viu aqui na prática, em ações trabalhistas, ou respondendo dúvidas de trabalhadores, consultorias aqui jurídicas que nós já fizemos no nosso setor jurídico, e nós trouxemos algumas coisas. Então, para começar aí, doutor Hernandes, né, conta aí pra gente. Um trabalhador, né, que exerce uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, porém, todos os dias a empresa concede apenas 15 minutos para almoço, para o intervalo. Isso é legal ou ilegal, essa conduta da empresa, esse horário de almoço?
tá bom, tá bem estabelecido ou não? O que o senhor acha? Conta aí pra Não, gente. totalmente irregular, né? Segundo a CLT, né? Então esse trabalhador vai ter direito a 1 hora. A 1 hora, no caso aqui a jornada dele é de 8 horas, então o funcionário tem um intervalo, né, para almoço e repouso de 1 hora. Então, diz o seguinte, isso é ilegal conforme previsto na CLT. Em qualquer trabalho cuja duração ultrapasse as 6 horas, é obrigatório conceder um intervalo para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora. Se o empregador não o faz, o trabalhador terá direito ao pagamento do período correspondente como 1 hora extra, no valor da hora normal, acrescido de 50%. Exatamente. Então, se o trabalhador estiver passando por isso, né, por essa situação de forma ilegal no seu contrato de trabalho, ele pega lá e vai começando a colher provas de que naquele período ele não tirou o seu intervalo infra-jornada, né, que a gente chama, né? Exatamente. E aí você vai poder estar pedindo, solicitando o pagamento de labor extra, como 50% de acréscimo, porque é hora extra, não conceder o horário para você almoçar, né? Tá bom? Então vamos lá agora a pergunta para a doutora Paula. Isso, vou fazer a pergunta agora para a doutora Paula, é a seguinte, é legal, doutora Paula, o trabalhador exercer jornada superior a 10 horas por dia? Então, legalmente, a jornada de trabalho prevista na legislação é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo permitido se estender até 2 horas em regime de hora extra. A jornada é considerada ilegal quando ultrapassa os limites máximos diários ou semanais sem controle e chamados de jornada excessiva. E acima deverá ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, que avaliará os riscos de acidentes, inclusive, né? Porque já teve alguns casos aqui, até com o sindicato, de fiscalização, que o trabalhador, ele excedia as horas extras, então dava excesso de horas extras. Exatamente. E a empresa, ela foi autuada por isso, entendeu? Isso. Por excesso. É porque gera fadiga, Sim, sim. trabalho em excesso, gera fadiga que pode gerar um acidente, né? Sim, Essa jornada excessiva, inclusive, ela não só causa riscos à saúde do trabalhador, mas pode justamente isso, causar acidentes consideráveis no local de trabalho, né? Ou aquele trabalhador manuseando, por exemplo, uma máquina, né? Pode acontecer um acidente e acabar causando acidente em outro trabalhador ou nele próprio. Chegar no andaime, né? Que é muito Andaime, comum, que né? é muito comum. Realizar a manutenção utilizando andaime, né? Aí imagina, Sim. cansado, desequilíbrio ali, vem a cair, né? Doutora Karina, é legal trabalhar 7 dias consecutivos sem folga? Não. Infelizmente, isso daí é uma prática abusiva dentro do contrato de trabalho, é ilegal e o trabalhador, na verdade, que ele não desfruta de uma folga no período de 7 dias, na verdade, ele vai ter direito a receber em dobro o dia da folga que ele trabalhou. Então, o dia da folga trabalhada, inclusive, ele vai ter que receber em dobro, né? Doutor Hernandes, conta aí pra gente. Quando o banco de horas é considerado abusivo ou ilegal? Quando isso ocorre? Isso, o banco de horas, antes de ler o texto aqui, ele pode ser formalizado, né? Através de acordo individual ou coletivo, né? O individual, a compensação da hora que deve ser cumprida ali, compensada, né? Deve ser de até 6 meses no acordo individual, ou seja, empregado e empregador. Então a compensação deve acontecer em até 6 meses. Um acordo coletivo estende-se até 1 ano. Exatamente. E assim, é curioso a gente entender o seguinte, que o banco de horas ele pode ser positivo ou negativo. Tem esse detalhe. Então, positivo quando o empregado tem a compensação a favor dele. E o negativo é quando ele deve à empresa horas a cumprir. Entendeu? Por exemplo, se a jornada foi reduzida ou veio cumpriu uma jornada reduzida em uma época de menor demanda. Então, o trabalhador ele tem horas a cumprir em favor do empregador. Então, nós estamos diante de um banco de horas negativo.
Então são alguns detalhes, né, interessantes. A gente sempre entende que o banco de horas é sempre a favor do trabalhador, né? Mas pode ser Mas também pode ser o contrário também. o contrário, dependendo da jornada, né? Exatamente. Eu sou totalmente contra o banco de horas. Então diz, Particularmente, eu não... o trabalhador quer sempre o dinheiro, né? Então quer sempre receber hora extra, né? Isso E é uma não grande desvantagem, né? no e não contrato de acumular trabalho. essas horas para depois haver a compensação. Então eu sempre prefere o recebimento do valor através de horas extras. É sempre a preferência. Mas a legislação traz essa possibilidade que nós não podemos ignorar. Não tem como, né? não tem. Então diz o seguinte, quando não existe acordo escrito, quando existe um acordo coletivo entre o empregador e o sindicato. Se não houver, o banco de horas ele é ilegal. Doutora Paula, um trabalhador exerce função em ambiente periculoso, mas a empresa não paga o adicional de periculosidade, alegando que ele recebe acima do piso máximo da categoria. É legal ou ilegal? Em verdade, não importa se o trabalhador exerce função cujo piso salarial seja acima do maior piso previsto na tabela de piso e salário de uma convenção. O direito adicional de periculosidade é devido a todos os trabalhadores que atuam em ambiente periculoso, de forma contínua e direta, no percentual de 30%, cujas atividades perigosas estejam descritas no artigo 193 da CLT e na NR16. Exemplos comuns dessas atividades incluem atividades como inflamáveis, eletricidade, explosivo ou segurança patrimonial. É o caso dos nossos trabalhadores da Reduc, né, que recebem os 30% de periculosidade, Sim. né? Porque é risco à vida, né, ali Exato. dentro, né? Exatamente. Aliás, nós tivemos um caso agora que é recente que eu peguei, né? De um trabalhador que ele não trabalhou dentro da Reduc, mas ele trabalhou naquela obra, né? Do gasoduto fora, né? Que iria até Guapimirim, Itaboraí e tal. E aí teve uma época que antes o produto não estava exposto, né? E aí depois teve que ficar exposto. E ali ficou em linha viva. E a empresa, ela simplesmente falou que não iria pagar o adicional de periculosidade a este trabalhador, né? E nem aos outros trabalhadores que estavam lá atuando ali naquele local. Então a gente agora ingressou com uma ação, né, requerendo justamente o pagamento desse adicional, porque o trabalhador ele estava exposto ali, né, àquele perigo iminente, se aquilo estoura, vaza, enfim. Ocorre uma explosão, né, de um vazamento de gás ali, porque estava funcionando, né, ativo, e aí como iria ficar a situação dele? Então, a exposição, ela garante ao trabalhador o recebimento do adicional de periculosidade, né? E então, aí, mais alguma interação, Léo? Como é que a gente está? Temos sim, doutor. Só um minutinho. Pessoal aqui respondendo a enquete. Doutor Hernandes, até eu achar que o senhor pode... Sim. Repetir a Vamos pergunta de da novo? enquete? Claro, com certeza. Vamos Agora lá, mesmo. doutor Hernandes. Agora mesmo. Então a enquete do dia é a seguinte: o que vocês acham? Um contrato de trabalho pode exigir que o funcionário faça horas extras sem receber por isso? Eu vou modificar aqui. Aí aproveitando aqui, doutor, ó, só deixando aí os trabalhadores da ciência, o pessoal está perguntando já bastante aqui, pergunta para o jurídico, Sim. que estão no quadro do debate. As perguntas do jurídico vão ser respondidas no momento jurídico. Exatamente. O Júnior Silva aqui, ó, desejando boa tarde a todos. Boa tarde, Júnior. Então a enquete do dia é essa, né? Mais uma vez, o que vocês acham? Um contrato de trabalho pode exigir que o funcionário faça horas extras sem receber por elas? E aí, para participar do sorteio desse ventilador, Você tem até 12h50 para responder. A enquete. Britânia, Sim 6 ou não? mais, Sim ou não? tecnologia Max Force 6, 150 de potência, 3 velocidade, alto poder de ventilação, super silencioso. isso aí. Então participe da enquete respondendo sim ou não até 12h50 para participar do sorteio. Exatamente. Então, dentro aqui do tema, vou fazer uma pergunta para a doutora Karina. É legal a empresa cancelar o plano de saúde do trabalhador aposentado
por invalidez ou afastado por acidente de trabalho, doutora Karina? Gente, esse daí eu acho que é o top do top que a gente pega no jurídico, É o carro-chefe, né? É né? o carro-chefe. Nós sempre temos problemas com cancelamento de plano de saúde no departamento jurídico. Parece até incrível a gente estar falando isso, porque isso já está pacificado no tribunal, já tem entendimento sobre isso. E mesmo assim as empresas continuam fazendo essa dispensa do plano de saúde de forma arbitrária, esse cancelamento, na verdade, né? Então, não, gente, o cancelamento do plano de saúde, tá, em decorrência de aposentadoria por invalidez ou do afastamento em decorrência de acidente de trabalho, ela é ilegal e pode ser contestada judicialmente. Quando o trabalhador ele é aposentado por invalidez ou ele está, né, afastado por acidente de trabalho, o contrato de trabalho dele, gente, ele está suspenso. Então, ele não pode ser rescindido. Isso significa que o vínculo de emprego com o empregador continua, assim como seus direitos trabalhistas continuam. Inclusive, na época que eu acabei de falar, esse entendimento já está consolidado na súmula 440 do Colê do TST, sendo considerado um ato ilícito do empregador cancelar o plano de saúde. Cabe aqui também a gente informar, gente, que além de uma ação de restabelecimento, né, desse plano de saúde, a atitude arbitrária da empresa, do empregador, pode configurar também uma indenização por danos morais em razão do evento. Por quê? Porque causa também uma violação psicológica e dá também um estado de angústia àquele trabalhador. Imagina você no momento mais frágil da sua vida, você precisa de um plano de saúde, né? Você está doente, você está aposentado por invalidez, você precisa estar fazendo exames periódicos, tratando da sua saúde, e você não poder fazer isso porque a empresa simplesmente, de uma hora para outra, resolveu cancelar o plano de saúde. Então, essas situações você pode estar trazendo, sim, aqui ao departamento jurídico, né? A gente pode estar movendo uma ação de restabelecimento do plano de saúde, né, doutora Hernandes? Exatamente. E para que você volte a ter esse plano de saúde, né? Então, nesses casos que essa violência psicológica e o estado de angústia se mostram presentes, você pode também, além do restabelecimento do plano de saúde, a empresa também ser condenada em danos morais em razão desse evento, né? Exatamente. Inclusive, eu estou diante de uma ação, né? Atuando numa ação, o trabalhador nos procurou pela segunda vez. Já é reincidente a empresa em fazer isso? Reincidente. Reincidente, como é que pode isso? Com o mesmo trabalhador? Mesmo funcionário. Mesmo funcionário. Aí a primeira situação aconteceu em 2023, aí veio um telegrama, né, trabalhador afastado, né, recebendo, na época ele recebeu o auxílio doença comum, né, e aí a empresa dispensou, enviou o telegrama dispensando já, e aí ingressamos, ele nos procurou, né, e aí ingressamos com a ação, a empresa alegou que houve a extinção de uma filial, e por isso teria havido a extinção da empresa. Mas a matriz, cujo CNPJ está na carteira de trabalho do funcionário, está completamente ativo. Então eu entrei lá na Junta Comercial de São Paulo, né? Puxei lá a fiscalização completa e vi a empresa arquivando documentos, aumentando o capital social, né? Mudando endereço, totalmente em atividade, né? Sim. E aí conseguimos lá o restabelecimento do plano e a reintegração, né? Porque a empresa dispensa e cancela o plano. Então tem que pedir a reintegração e o restabelecimento do plano. Nesse caso ainda foram duas arbitrariedades. Não Exatamente. foi só o cancelamento do plano, ele foi dispensado. Foi dispensado e o plano cancelado. Ele foi dispensado no momento que ele estava afastado pelo INSS, gente. Isso é um absurdo. Isso também nós pegamos muito aqui, é uma prática arbitrária e comum, infelizmente, que muitas empresas fazem. E a empresa depois, né, aí teve que cumprir a sentença, aí passou um tempo, aí começou a mandar telegramas para o cliente dizendo que ele teria que pagar com a participação. Sendo que ele é funcionário desde 2009 e nunca houve essa exigência. E a partir de 2024 a empresa passou a exigir pagamento com a participação. Olha só. Aí ele procurou, doutor, o que eu faço? Eu falei, não, você não vai pagar, porque isso não foi uma condição
no momento do o Da contrato foi contratação, celebrado. né? Exatamente. Entendeu? E experimentou uma condição mais benéfica, que é o não pagamento da participação. Então a empresa não pode exigir anos após o pagamento, né, dessa taxa. Mudar a regra do jogo. Mas a empresa estava buscando subterfúgio para poder novamente praticar o que é dispensa e o cancelamento do plano. E assim fez. Ela dispensou novamente. Novamente. Dispensou novamente e cancelou o plano. Meu Deus. Ingressamos com uma nova ação. Agora E aí o saiu juiz dando fixou moral um dano mesmo. moral de R$10.000, mais a reintegração e o restabelecimento do plano. Gente. É. E agora aqui, doutora Paula Vamos lá. Adriana. Então eu Vamos nós. faço a pergunta, né? Faz aí pra ela. Tá. Então vamos lá. Responde pra gente aí. Doutora Paula, estamos aqui no número 7. É legal a dispensa de empregada gestante, já que o contrato firmado foi de experiência? Na verdade, em nenhuma modalidade de contrato de trabalho poderá uma empregada gestante ser dispensada. Em decisão recente, o STF consolidou o entendimento de que a estabilidade da gestante também deve ser garantida em contratos temporários e por prazo determinado. Segundo o STF, a proteção da maternidade deve prevalecer independentemente do tipo de contrato firmado entre empregador e empregado. Desta forma, a mulher gestante só poderá ser demitida em caso de justa causa. Então, essa dispensa é ilegal e passiva de ação judicial para a reintegração da trabalhadora aos quadros da empresa ou pagar os salários e benefícios correspondentes à estabilidade gestante. E, em muitos casos, poderá a empresa ser condenada também a danos morais. Eu acho que a gente não teve casos assim de gestante aqui, não recordo, de Não. demissão. Teve só de uma cliente que eu tive que foi dispensada e ela não recebeu estabilidade gestante. Nós tivemos sim. Que era até uma técnica em documentação. Nós tivemos um caso desse na Reduc, mas faz muitos anos. Eu me lembro também de um caso que eu peguei, foi da AMIR. Mas isso Que foi ela- antes do entendimento da STF, não? Foi antes do entendimento, O exatamente. entendimento saiu agora, é recente É. desse ano. É porque havia uma Essa discussão, parte do contrato temporário tinha discussão. o contrato para determinado. experiência prazo também. determinado. Isso. Determinado E contrato de experiência. Isso. E aí havia essa discussão, né? Se no contrato prazo determinado, a gestante teria direito à estabilidade. Exatamente. E aí pacificou no sentido de que tem. Tem. Mas é uma decisão recente, porque antes alguns tribunais entendiam que não havia esse direito Não havia. nesse tipo de E contrato. alguns que garantiam era através de convenção. Era garantido Isso, através de é. convenção. Doutora Karina, é legal o início das férias podendo ser no sábado, no dia que antecede o feriado? Então, isso é uma questão muito interessante, porque eu tenho pessoas que nem sabem que as férias têm que se começar em datas que não sejam feriados, né? Ou que não sábado. Então, você trabalhador ou trabalhadora, entenda o seguinte, não é legal, é ilegal, entendeu? Que as férias possam ser iniciadas ou no sábado ou no dia que antecede o feriado. Então é proibido, gente, o início das férias no período de 2 dias que antecedem um feriado ou do dia do repouso semanal remunerado, ok? Então não pode se iniciar nenhumas férias, nem domingo, logicamente todo mundo sabe que não, mas tem muitas pessoas que não sabem que sábado também não pode e 2 dias que antecedem o feriado, ok? Doutor Hernandes, vamos lá, porque a gente já está quase finalizando. Isso. É legal a empresa fornecer ao trabalhador vale transporte em dinheiro? Então, o Vale Transporte não pode ser fornecido, em regra geral, em dinheiro, apenas se houver previsão legal em acordo ou convenção coletiva. No entanto, não havendo previsão em acordo ou convenção coletiva, o pagamento habitual do Vale Transporte em dinheiro e não por meio de vales, tem natureza salarial e o seu valor deve ser incluído para efeito de cálculo do IR, né, o Imposto de Renda, férias e 13º salário. Exatamente. Doutora Paula, é legal o empregado ser transferido do período diurno para o período noturno sem a sua anuência?
é considerado ilegal, pois a transferência do turno deve ser feita de acordo com as normas internas da empresa e com a concordância do trabalhador. Além da questão de saúde, deverá o trabalhador informar quais prejuízos acarretará esta mudança. Paula, temos uma interação ali. Isso, doutor. Ela está vindo referente ao tema. Foi o Ricardo Assunção. Ele deixou assim: eu queria tirar uma dúvida. Sim, claro. O tempo que fica no INSS menor que 6 meses conta com o tempo de casa na firma? Sempre o tempo de afastamento conta como tempo de serviço, sempre. Ele tem que ter o retorno ao trabalho. Ele Entendeu? tem que estar afastado e retornar para o trabalho. Isso, mas conta como tempo de serviço, todo o Conta, período de afastamento. Todo período. Beleza. Beleza? Vamos Beleza? passar para a próxima pergunta? Não, já acabou. O tema acabou e se você tiver alguma... Tem pergunta do tema, não, né? pergunta Foi só aí, essa? Só essa? Então, se você ainda tiver alguma uma enquete. questão, né, sobre contrato de trabalho, você pode estar entrando em contato com a gente no nosso setor jurídico ou algumas outras coisas, né? Porque a gente também já viu questões sobre problemas de não emissão de CAT, dispensa de trabalhador de CIPA, são coisas que a gente sempre vê aqui no nosso jurídico, né? Exatamente. Não cumprimento de convenção coletiva porque veio de outro estado, se deve ou não deve cumprir a norma daqui, da localidade. Então, são sempre temas, mas a gente trouxe hoje diversificado um pouquinho outros temas também dentro, que a gente já abordou aqui, para que você saiba dos direitos que você, trabalhador, tem, ou trabalhador, e sempre informando, não deixe para depois. Se aconteceu, por exemplo, um problema de plano de saúde, você não procure o jurídico daqui a 2, 3 anos, depois que houve o cancelamento do plano de saúde. Aconteceu um problema desse, corre logo e busque seus direitos, porque você pode estar perdendo seus direitos por não se informar, por não se orientar e por não buscar, né, assistência jurídica adequada. Exatamente. Agora vamos passar aqui para os andamentos dos processos, Os doutor andamentos. Hernandes. Conta aí pra gente. Vamos aí. relembrar o tema rapidinho aqui, para Da quem enquete, ó, quem chegou tá aí. pertinho, ó, falta 1 minutinho para acabar Ó. de responder. O último minuto aí para participar. Então, rapidamente aqui, ó. O que vocês acham? Um contrato de trabalho pode exigir que o funcionário faça horas extras sem receber por elas? Responda sim ou não até 12h50. Tem 1 minuto ainda para participar da enquete e participar do sorteio de um ventilador. Sim. Daqui a pouco vamos sortear ele aqui. Então, passamos aqui para os andamentos das ações coletivas. Vou começar pela Inova Rio, verbas decisórias. Em 17 de setembro de 2025, recurso de revista pela Inova Rio quanto aos cálculos de liquidação. Próxima coletiva, MEC Serve, verbas decisórias. Em 16 de setembro de 2025, publicada a intimação de decisão de não admitir o recurso de revista da Vibra Energia. A Vibra já se manifestou no sentido de afastar a responsabilidade subsidiária que ele foi imposta. Próxima ação coletiva, equilíbrio vertical, em 16 de setembro de 2025, publicada a intimação para se manifestar referente ao agravo da Petrobras a respeito da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, onde foi negado o recurso de revista da Petrobras. Próxima ação coletiva, consórcio Osmose, em 12 de setembro de 2025, intimação da Petrobras para se manifestar em relação ao pedido do sindicato, em relação à pretensão de bloqueio de valores em face da empresa LCD Engenharia. Próxima coletiva, Propave atual Blaspint, em 10 de setembro de 2025, certidão de julgamento afastando a responsabilidade da Petrobras. Aguardar a publicação da decisão completa pelo Tribunal Regional do Trabalho. Próxima ação coletiva ambiental, verbas decisórias em 10 de setembro de 2025, intimação da Petrobras para se manifestar em relação ao pedido de retenção de valores que foi feito pelo Sitcom. Próxima ação coletiva TD Construções, em 8 de setembro de 2025, despacho informando que não conseguiu intimar a empresa para tomar ciência da audiência por videoconferência, agendada para o dia 13 de outubro de 2025, às 10 horas. Próxima ação coletiva, Bonifácio Montagens, em 20 de agosto de 2025, audiência agendada para instrução, e essa audiência ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2025, às 10 horas e 45 minutos.
Próxima ação coletiva, TS Engenharia, em 19 de agosto de 2025, publicado despacho determinando o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida, a fim de que se manifeste sobre necessidade de exercer eventual juízo de retratação em face do julgamento do tema 1118. Próxima ação coletiva, REMI. Em 15 de agosto de 2025, publicado o despacho mantendo a decisão no sentido de que deve aguardar a integralização da execução dos depósitos. Esses depósitos são referentes ao bloqueio de aposentadoria dos sócios. Então, o INSS faz o bloqueio e repassa para a conta judicial. Então, o juiz determinou para aguardar a integralização dos depósitos. Próxima ação coletiva, Altivale Automação, medida cautelar, em 13 de agosto de 2025, parecer do Ministério Público do Trabalho favorável ao Sitcom para manter a multa da Petrobras. Uma outra ação coletiva, referente também à mesma empresa, Altivale Automação, verba decisórias em 17 de setembro de 2025, suspenso o processo por recurso de incidente de recurso de revista repetitivo ou de embargos repetitivos. Próxima ação coletiva, TFM Petro, em 31 de julho de 2025, recebidos autos no Tribunal Regional do Trabalho para incluir em pauta de julgamento. Próxima ação coletiva, Misão Engenharia, em 23 de junho de 2025, apresentada uma petição de embargos no processo. O jurídico está analisando, aguardar incluir em pauta de julgamento. Próxima ação coletiva, VBC Tecnologia, em 16 de junho de 2025, concluídos os autos para julgamento. Próxima ação coletiva, Master Logic e verbas decisórias, em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores de um total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Próxima ação coletiva e última, Perbras, contrato de parada com 141 trabalhadores. Foi feito o balcão virtual pelo sindicato no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. O processo continua com o andamento desde o dia 16 de dezembro de 2022 e está concluído para voto do ministro do TST. Bom, então agora a gente também vai passar aqui para os andamentos da empresa MIP. Tem alguma, o pessoal aí Tem alguma pergunta? Sim, teve. Sim. O doutor Hernandes já respondeu para o Edmar e para o Davi Oliveira, que perguntaram sobre a Misel. O Rafael Samará perguntou sobre o processo da TD. TD, vamos lá. Você já foi? Mas eu vou repetir aqui bem curtinho. Ó, TD Construções, em 8 de setembro de 2025, despacho informando que não conseguiu intimar a empresa para tomar ciência da audiência por videoconferência agendada para o dia 13 de 10 de 2025, às 10 horas. Então, vamos fornecer o atual endereço da TD através dos sócios. Exatamente, tá? Então é só aguardar aí na questão da TD. Da MIP Engenharia, nós temos... MIP Construções ou Engenharia. Da MIP Construções, nós temos algumas ponderações para fazer aqui, né, dos andamentos, né, doutora Paula? Sim. Então, do pessoal que estava aguardando a questão do saque aniversário, da MIP Construções, da 175 Reduc, da medida cautelar, né, da diferença nas verbas decisórias, no dia 17 agora de setembro, foi expedido o alvará para liberação do fundo de garantia, inclusive para vocês que tinham aderido ao saque aniversário e só teriam direito à multa dos 40%. Lembrando que isso infelizmente aconteceu porque na época que a gente forneceu a relação, nós fornecemos separados os valores, tá, gente? Nós fizemos planilha separado com o nome de cada um e nós fizemos do depósito do fundo separadinho na planilha fornecida para a vara e da multa dos 40%. Só que na época, o que aconteceu? O funcionário não se atentou, pegou os valores, fez um outro documento, somou tudo e mandou para o banco. Então o banco ele fez um evento único de depósito fundiário. Ele não fez separado a multa dos 40% e do fundo.
que era o certo a ser feito, né? E isso acabou gerando esse transtorno todo. Mas agora nós estamos resolvendo essa questão, até que enfim, né? Foi expedido esse alvará de liberação do fundo de garantia para que vocês possam pegar o valor que está lá da multa dos 40%, ok? Então, maiores informações, qualquer problema, você pode estar entrando em contato com o nosso setor jurídico. Qual o telefone, doutora Paula? 98486-6003. Exatamente. E o trabalhador que queira vir ao sindicato pode estar vindo para pegar o alvará. Eu levei esses dias lá da Reduc, mas vocês podem estar vindo aqui no sindicato. Doutora Paula, assim que soube, eu nem sabia, gente, olha só. Eu cheguei aqui, gente, saiu a decisão do alvará aqui pro pessoal. A doutora Paula já tinha ido na Reduc, já tinha levado para os trabalhadores que estavam lá. Ela está mais antenada do que nunca. Né? Então vamos nós aqui. Da MIP Construções, gente, do contrato 163, da Transpetro, verbas rescisórias. Nós vamos ter uma audiência, tá bom? No dia 17 de novembro, às 10 horas e 10 minutos. E a MIP, mesmo que ela não compareça, ela foi citada por edital, vai ser a última audiência, ok? MIP Construções, contrato 180, verbas rescisórias. No dia 13 de agosto, gente, foi publicada a intimação que nós vamos ter audiência presencial. No dia 4 de novembro também, né? Vai ser em novembro a outra da Transpetro, e da 180 vai ser em novembro também. Dia 4 de novembro, às 9 horas e 40 minutos, na 7ª Vara do Trabalho. Então a gente tem que aguardar aí, tá bom? Essa audiência, lembrando que nesses dois contratos, tanto no 63 Transpetro como no contrato 180, não tem valores bloqueados, ok? E agora, falando aqui do último, que muita gente está querendo saber, né, da MIP Construções, da 170, Reduc, aviso em fevereiro, das verbas rescisórias. Nós, sindicato, fizemos uma manifestação pedindo a expedição do alvará, porque lá também nós, né, conseguimos a homologação daquele acordo que nós tínhamos feito anteriormente, para que todos vocês venham a receber seus direitos trabalhistas que vocês têm direito nesse processo, tá bom? Do acordo que foi firmado anteriormente, e que esse alvará, ele vai ser expedido não só dos valores que você tem direito, mas vai ser expedido também do fundo de garantia. Então nós já fizemos a planilha, já separamos, já informamos a vara, a questão inclusive quem aderiu ou não ao saque aniversário para poder estar recebendo, e agora a gente está aguardando só que a vara expressa os pertinentes alvarás, ok? Uma pergunta aqui, trabalhador, né? Mandou para mim. Boa tarde, doutora Paula. Alguma novidade sobre o nosso pagamento do contrato 170 MIP? Exatamente. Alguma previsão de pagamento? Desculpe estar te perturbando, a senhora. Bate aquela ansiedade. Mas pessoal é tá verdade. tendo ansiedade. Eu mas sei, é verdade. vocês estão Nós ansiosos. temos, Já eram para ter sim, recebido há mais de um mês atrás, né? Se a empresa não tivesse desistido do acordo, enfim, né? Mas nós O trabalhador conseguimos está ansioso. concluir isso e nós estamos, nós já fomos lá, né? Falar na vara e vamos novamente para tentar exigir lá que eles consigam fazer esse alvará o mais rápido possível para vocês, tá bom, gente? Hoje fizemos até uma oração lá na Reduc no estacionamento, entendeu? O pessoal falando, o trabalhador falando, tomara que seja logo resolvido isso entre hoje e amanhã. Porque normalmente os outros foram assim, né, Karina? De quinta para Exatamente, de quinta sexta-feira. para sexta-feira e nós pagamos todos na sexta. Então, Vamos como ver, amanhã né? é sexta-feira, né? Vai que. Será uma ótima notícia, Sim, né? sim. Então Com vocês certeza. fiquem sabendo que hoje ainda a gente vai na justiça de novo saber como é que está esse andamento desse alvará que não sai, tá Com ok? certeza. Vamos, Léo. Tá, então só para terminar o momento jurídico, o Silvanício Manuel perguntou sobre o processo da Produman. Produman é uma ação individual, né? Uma execução individual de cada trabalhador. Então, nós não respondemos aqui na live. A live a gente só responde às ações coletivas do sindicato. Aí, caso ele queira, ele pode estar entrando em contato com os telefones do departamento jurídico. Aí você pode estar fornecendo para ele aí ou o telefone celular, né, do sindicato, do jurídico, ou pelo 3658-9930. Isso. O WhatsApp 984866003. Você vai falar diretamente com o funcionário Guilherme, né? Ele vai ver o andamento e passar para o senhor, tá bom? E para fechar, a página 100% e também a Márcia Andrade fizeram uma pergunta sobre o mesmo processo. Sim. Primeiro ele deixou assim, podem me atualizar sobre o consórcio Osmose? Aí depois ele deixou assim,
A Petrobras não se manifestou sobre a intimação da juíza do processo consórcio osmose. Qual é o próximo passo agora? Vocês poderiam nos explicar? Então, E vamos lá. E a Márcia também deixa assim, a LCD vai fazer o acordo? Não sei se... Bom, primeiramente eu não estou sabendo que a LCD vai fazer acordo, não estou sabendo disso. Deixa, você responde o primeiro, eu respondo o segundo. Mas, enfim, essa parte eu vou deixar para a doutora Paula. O que eu tenho aqui do consórcio osmose, gente? Eu olhei o processo hoje, eu fiz as petições, então eu vou falar para vocês o que aconteceu. Quando eu distribuí a ação, eu solicitei que fossem retidos os valores de medições, faturas e aquele valor de retenção contratual que seria do fundo garantidor. A Petrobras respondeu apenas que não havia valores de retenção lá, que não tem valores lá para destinar o processo ainda, mais que ela colocou lá no seu sistema para que eles estejam avaliando se surgir algum valor para colocar no processo. Primeiro ponto. O que eu fiz? Eu emendei a inicial e coloquei também a LCD, que a LCD é uma das sócias responsáveis e parece ser um grupo econômico, então eu coloquei a LCD no processo e solicitei à juíza que a Petrobras informasse, né, não só por uma simples petição, mas que ela juntasse as faturas que ela pagou, então já que ela falou que não tem valor lá para liberar, que ela juntasse o contrato e que ela apresentasse documentação pertinente com relação a isso. Por que ela não falou do fundo garantidor? Porque essa cláusula de retenção contratual, ela tem previsto em todos os contratos da Petrobras. E eu juntei o contrato também, falando sobre isso. E aí a juíza analisou, mandou para o Ministério Público já devolveu e está para a Petrobras falar. Ela tem até o dia 23 desse mês para estar falando por que ela não disponibilizou o valor do fundo garantidor, que tem em todos os contratos dela, ou se ela aplicou multas, o que ela fez, ela tem que responder isso lá, porque ela não cumpriu, né, a liminar, que foi deferida pela juíza, ok? E a Petrobras ela tem que dizer qual medida que ela tomou, né? Exatamente. Ao tomar conhecimento das irregularidades, o que ela fez Exatamente. para salvaguardar o pagamento das verbas trabalhistas, né? Reteve medições, Sim, tem que provar, aplicou né? multa, apesar que a aplicação de multa não resguarda pagamento de verba, porque a própria Petrobras se apodera do valor. Sim, porque É um absurdo a isso. quantidade de multas acaba que não tem valores a receber. Mas ela nem isso ela respondeu, ela só simplesmente fez uma simples petição dizendo que não tinha valores lá. O Tá que bom? ocorre agora quanto à LCD? Tivemos que refazer os cálculos, né? Porque na semana passada a empresa começou a mandar as rescisões. Então, com as rescisões, tinha as médias de horas dos trabalhadores. Então, os cálculos estão sendo refeitos do pessoal da LCD. Essa pergunta que a dona Márcia fez é no sentido de que tem alguns áudios rolando aí de outros sindicatos de que a empresa iria... Pretende fazer acordo? Não, pretende no sentido de que a empresa manda as rescisões para o sindicato, o trabalhador vai lá, homologa-se, entendeu? Sem o trabalhador receber, e só que essa rescisão homologada, a empresa vai levar, a LCD no caso, lá na Petrobras, a Petrobras vai estar pagando o valor da rescisão. Diretamente? Diretamente. Escuta. Sendo que hoje eu entrei em contato com a refinaria. A refinaria falou que não vai proceder dessa forma. Até porque qualquer tipo de pagamento só será feito através A empresa, a Petrobras, informa que não tem crédito. Aí como pode surgir um áudio dizendo, na verdade, o contrário? Que a Petrobras faria diretamente. Não faz sentido. Imagina se isso acontecesse de fato. Olha só uma litigância de má-fé que a Petrobras poderia tomar na ação judicial. Exatamente. Entendeu? Por isso que não faz sentido algum. Não, e nesse caso é o da LCD, nem é do consórcio osmose, tá, doutora Inês? É só da LCD. E da LCD a gente nem sabe, porque ela nem respondeu judicialmente ainda. A gente não tem ação pra gente saber se existe ou não créditos lá, né, a serem pagos à empresa. Logicamente, do fundo garantidor, ela é obrigada a ter, sim, por causa da retenção, por causa da retenção mensal que ela é obrigada a fazer, né? E então, doutora Paula, me permite só uma adendo aqui. Vocês trabalhadores entendam uma coisa, o departamento jurídico ele trabalha diligentemente para vocês.
e por vocês aqui. Então, qualquer assunto de zum que vocês escutem, vocês reportem sim à doutora Paula, que a gente vai estar esclarecendo se procede ou não esse tipo de informação, né? Isso. Agora, se a empresa procurar o sindicato, tiver alguma proposta de acordo, vai ser feita uma reunião com vocês, trabalhadores, entendeu? Para ver se vocês aceitam. De repente a empresa está com proposta de pagar a rescisão e cobrar na ação só os outros benefícios também, entendeu? E as diferenças. Aí isso vai ser passado para vocês. O sindicato não vai estar fazendo nenhum tipo de acordo sem a anuência do trabalhador. Certo? Vamos para a enquete, Léo? Vamos Tem lá. mais alguma pergunta? Não. Só Quantos Alexandre, responderam? só Alexandre Oliveira que, para finalizar aqui, ela perguntou, que ela deve ter entrado depois, sobre quando vai liberar o pagamento do MIP 170. Deve ter entrado depois. Quando for liberado o alvará, depositado na conta do sindicato. Assim que for liberado, no outro dia vocês vão estar vindo aqui receber. E se for num dia de manhã, à tarde, vocês vão estar aqui recebendo. Porque a nossa intenção, nossa intenção não é ficar com o dinheiro do trabalhador, né, Sérgio? Sim, com Sérgio, que é o certeza. tesoureiro, Sim, com certeza. não é intenção nossa ficar com o dinheiro do trabalhador na conta. Não podemos. Exatamente. Finalizando a enquete, tivemos 23 pessoas participando da enquete. Ó, que maravilha. Todo mundo falando que não. Certo. Você pode trazer a lista? Sim, sim. Deixa eu só levar o globo e a lista, doutor. Mas é sobre a enquete, né? Então a lista, né, com os participantes. Então tá aí tudo organizado. Toda hora extra que é feita pelo trabalhador tem que ser recebida, né? Exatamente. Ou então vai ser colocado no banco de horas, né? Eu sou totalmente contra, né? Se houver Se instituição tiver, de horas. Não existe banco de horas verbal, gente. Exatamente. Isso é a anuência do trabalhador. A Márcia respondeu por isso que ela fez a pergunta sobre a LCD. Por causa disso, né? Por causa dos áudios, né? Vamos? Então a empresa não procurou o Sitcom nesse sentido, né, de fazer acordo, né, com pagamento diretamente pela Petrobras, Não, oficialmente. mandou um e-mail, só que esse e-mail é a alegação dela, só que quando você pergunta para a Petrobras, aqui na Reduc não vai ser dessa forma. Só através de ordem judicial. Só através o de juiz ordem enviando judicial. o mandado e Sim. a Petrobras disponibilizando ao juiz através da conta Sim, judicial. até porque se a empresa tem valor retido, como que ela vai pegar esse valor retido lá na refinaria para estar fazendo acordo com o trabalhador, a não ser pela via judicial? Exatamente. Como é que faz isso? Não tem como fazer isso. Tem que ser pela via judicial. Então vamos nós lá fazer aqui agora o sorteio. Vou aqui, ó. Vamos dar aqui Doutora Hernani. Sim. Doutora Hernani, tira Eu aí. posso né? ser Gisele de novo. Doutor, não, tira a Paula então. Então, 09, não é isso, Karina? 09. Nós, É o 9, hein, Léo? 09. Márcia Andrade. Marcinha, ganhou o ventilador. Ó, vamos lá, tem que responder em 15 segundos a partir de agora, hein, Marcinha? Colocar ganhei aí, vambora. Só tô acompanhando aqui, ó. Deu os delay aí, Léo. Opa, Tá contando, hein? já foi, hein? Vamos lá. Chegou aqui agora na live. Chegou? Chegou? Chegou o Márcia Andrade aqui. Ela falou Aí ganhei? começa a contar o 15 segundos. Agora começa. Ah, Começa então a tá contar. bom. Por causa do Vamos lá. delay. Tava com delay, então vambora. 15 segundos a partir de agora, Marcinha. Márcia Andrade, você tem 15 segundos. Vamos lá, Márcia. Márcia Ganhei. Andrade. Ganhou? Aê! Parabéns. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia Andrade. Você vai retirar no Sitcom ou na Reduc, Marcinha? Só responde aí pra gente. Pra gente aí. Só um minutinho que ainda não chegou onde ela quer retirar aqui.
apresentar aqui, não. Olha só, O ventilador a que ela acabou de contemplada ganhar. do dia, aí, senhora Márcia Andrade ganhou ó, Márcia esse Andrade, ventilador aí, da Que Britânia. beleza, hein? Silencioso, É. Prêmio Prêmiozão. Velocidade. Prêmiozão desse aí. olha. Parabéns, hein? Parabéns. Lendo aqui algumas interações que tem aqui no final. Daniel Júnior aqui, ó, desejando uma boa tarde a todos, Boa dizendo tarde, que a Daniel. equipe Boa tarde. é ótima. Boa tarde, Daniel. Obrigada, Equipe Daniel. ótima. Stephanie Santos, um forte abraço, doutora Paula. Obrigada, Stephanie. Beijo. A Márcia Andrade falou que meu esposo pega. Só não disse onde. Ah, deve ser na Redux, Eduardo. Deve ser na Redux. Stephanie deixou outra interação seu. Muito boa tarde a todos. Boa que Deus tarde. abençoe sempre a todos os nossos dias. Obrigada. Ela É, falou que é, pega no é. estacionamento. Ele pega no estacionamento. Estacionamento, né? Amanhã eu vou falar aqui de uma reunião que eu tive hoje com alguns representantes da Unigran Rio. Eles vieram trazer aqui uma proposta de desconto, entendeu? Em cursos presenciais, cursos híbridos e EAD, à distância, ensino à distância. Então a gente vai estar fechando, entendeu? O contrato com o pessoal da Unigran Rio. Uma parceria, né? Sim, sim. Bacana. E já encaminhamos algumas documentações para a gente estar finalizando já o contrato, para a gente estar passando aqui para os trabalhadores. No caso, para os trabalhadores de ser independente, né? Olha que bacana. Então, você, trabalhador e trabalhadora, ou seus dependentes, que são associados aqui do Citicom. Nós temos, o Citicom agora vai estar fechando uma parceria, né? Com a Unigran Rio, né? A Universidade Unigran Rio. E ofereceu desconto, E né? ofereceu E ofereceu descontos e descontos. cursos. Aí, no caso, Bacana, hein? depois vai passar a relação dos cursos, os devidos descontos, entendeu? Legal. Para a gente estar repassando para o trabalhador. Muito legal. Bacana, e para a categoria isso é muito importante. Citicom sempre pensando em você, trabalhador, e você, trabalhadora, né? Para você estar sempre tendo bons convênios. Lembrando que nós também temos convênios com a Ótica Lana aqui também, né? Para você estar adquirindo aqui seus óculos de grau. Convênios com clínicas médicas. Você tem direito aqui às clínicas médicas que o Citicom tem acesso aí para você, categoria. Dentista e fisioterapeuta no sindicato. No sindicato. Então, Felice, Exatamente. vamos encerrando 1h15. Eu queria agradecer a presença de todos e desejar amanhã já é sexta, né? Um ótimo final de semana para todos. E amanhã estarei na Reduc, qualquer dúvida podem me procurar lá. E uma boa tarde a todos e até a próxima quinta. Até a próxima. Boa Até a próxima. Boa tarde a Boa tarde a todos. todos. Obrigado pela participação. Boa tarde, Obrigado, tchau, obrigada. tchau. Tchau.